Eu sou Isabel Cristina, sou professora de ética profissional. Estamos aqui para mais um bloco de resolução de questões Pocket. Estamos lá no nosso Instagram, Questões da Ordem. Então, vamos para o nosso bloco de análise de resolução de questões. Questões essas que são de exames anteriores que poderão ajudá-lo a resolver as futuras questões dos próximos exames. Começamos com o exame 35º. Aqui trouxemos para vocês exame 35º das relações com o cliente, que está lá nos artigos 12º e 16º no seu parágrafo 1º do SED. O que é o SED? É o Código de Ética e Disciplina da Advocacia, ou seja, da OAB. Aqui temos Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro. Cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide, então, renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, letra A, excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo. Letra B, obrigará Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Letra C, fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. E letra D, deverá ser feita sem menção ao motivo que a determinou. Então, vamos analisar o comando desta questão. Aqui, a advogada, ao defender o cliente, ela sentiu-se lesada nas informações que o Pedro tenha trazido a ela. Ou seja, ela não confiou nessas informações. Para que ela não caia numa lide temerária, ou seja, que ela seja lesar a parte contrária, ela então resolveu renunciar ao mandato. O que é uma renúncia? Ela vai deixar a causa. Como eu sempre trago para vocês, o ato de renúncia é um ato concedido ao advogado. Já a revogação é um ato concedido ao cliente. Então, Maria, ela quer renunciar ao mandato. Quando ela renuncia ao mandato, quais são as suas responsabilidades profissionais? O que ela tem que acatar diante dessa renúncia? E é isso que nós temos em mente quando nós nos tornamos advogados e quando há uma previsão de renúncia. Então, na letra A, está dizendo que a Maria ela será excluída de qualquer responsabilidade advinda do final deste mandato. Ou seja, Maria entrega o seu mandato, ela se renuncia e aí ela fica isenta de qualquer responsabilidade. Na letra B, fala que tudo que foi depositado em juízo, ou seja, todos os bens ou documentos que foram confiados a ela para que ela exercesse o patrocínio, ela terá que ser devolvido em juízo. Ou seja, ela tem que acionar a justiça para que seja devolvido estes bens.
No caso aqui em tela, a letra C está dizendo o seguinte, que fará cessar de imediato. A partir do momento que ela entrega a carta de renúncia, a comunicação de renúncia ao Pedro, ela está imediatamente isenta de qualquer responsabilidade profissional no ato dessa entrega. E letra D, na hora que ela entregar esta renúncia, ela não precisa falar que por que ela está renunciando, ou seja, foi por causa que ela não confiava em Pedro, ok? Então, vamos analisar aí os artigos 12º e 16º do 7, ok? Então, artigo 12º. A conclusão ou a desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Artigo 16º. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei, que está lá no Estatuto da Advocacia da OAB, no seu artigo 5º, parágrafo 3º. E parágrafo 1º, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Então, vamos dar uma pincelada aí nesses dois artigos. Então, no artigo 12º, diz que quando o advogado renuncia ou há uma desistência ou a conclusão da causa, tudo que foi depositado em confiança ao advogado deve ser devolvido, seja valores, documentos, bens, o que seja, tá ok? Tem que ser devolvidos. Não vai precisar que o cliente ou o advogado acione o judiciário para que seja devolvida. É obrigação do advogado tanto prestar contas quanto devolver. Ele não precisa ser acionado para que faça isso. Isso daí faz parte da ética do advogado, tá ok? Lembrando que, no caso de honorários, né, esses honorários que foram pagos, ele não vai ser devolvido. Claro, houve um trabalho, se não foi todo concluído, porém, a parte que foi desenvolvida pelo advogado tem um custo. E este custo faz parte desses honorários parciais. Então, esses honorários parciais que foi pago pelo cliente não será devolvido nesses valores que são do cliente, tá ok? No artigo 16º, está falando que a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem a menção do motivo. Então, o advogado ele não tem que falar se houve quebra de confiabilidade ou se houve algo que o motivou a renunciar ao patrocínio, ok? O advogado não precisa dar explicação ao cliente neste caso, tá bom? Além disso, existe um prazo que está lá no Estatuto da Advocacia, no seu artigo 5º, parágrafo 3º. E qual é este prazo? Quando o advogado renuncia, ele comunica ao seu cliente e ele estará sujeito, obrigado a defender o cliente no prazo de 10 dias, ok? Desde que o cliente não constitua novo advogado. Então, o prazo para que entre a renúncia que foi e o comunicado ao cliente e até
o patrocínio final da causa, ou seja, o advogado terá que obedecer ao prazo de 10 dias, tá ok? Este prazo está lá disposto no artigo 5º, no parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia. E o parágrafo 1º desse artigo 16º vai dizer o seguinte, que a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente. Se o advogado lesou o cliente ou a terceiros, ele vai responder sim, mesmo que ele tenha deixado o patrocínio, ok? Mesmo que ele tenha renunciado. Então, a responsabilidade dele não cessa, ela continua, porque temos questões que advogado, infelizmente, a gente fala que ele pisa na bola. Então, se ele pisar na bola, ele tem que assumir essa pisada na bola. O cliente não vai poder ser lesado neste caso, tá ok? Agora, traz aqui a questão em relação à renúncia, e eu vou sempre reforçar para vocês, porque tem muito aluno, tem muito candidato que confunde a renúncia, que é um ato do advogado. Então, quem renuncia é o advogado. Ele confunde com a revogação. Então, o advogado renuncia e o cliente revoga. Então, a revogação é um ato do cliente. Renúncia do advogado, revogação do cliente. Então, o que eu trago para vocês é isso, que quando o advogado ele deixa a causa, ou seja, ele renuncia ao mandato, é um ato dele. Então, só ele pode renunciar à causa. E no caso aqui, a revogação é um ato do cliente. Então, revoga o cliente, renuncia o advogado. Então, vamos passar para analisar as assertivas da questão do exame 35º, que estamos aqui analisando neste bloco Pocket. Letra A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes do término desse prazo. Não, a Maria será responsável mesmo que ultrapassar o prazo de 10 dias, porque a responsabilidade dos atos que ela cometeu no patrocínio ainda perdura após a renúncia, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. Obrigará Maria a depositar em juízo bens? Não, Maria, ela não será obrigada a depositar em juízo, ela fará isso de espontânea vontade. É obrigação do advogado prestar contas e devolver tudo aquilo que pertence ao cliente. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Fará cessar de imediato a responsabilidade profissional. O imediato invalida a questão. Não, Maria será responsável profissionalmente também após a renúncia pelos atos praticados que violarem os direitos do seu cliente. Então, o imediato invalida a assertiva C. Então, está incorreta. Letra D. Deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Assertiva correta está lá no artigo 16º do SED. Então, a letra A, assertiva D, é a nossa resposta correta. Então, gabarito, letra D, deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. E aqui, mais uma vez, é bom lembrar que essas questões saíram do Estatuto da Advocacia da OAB. Além do SED, nós temos o Estatuto. Este Estatuto foi recentemente
alterado pela Lei 14.365. E nós aqui do Questões da Ordem estamos disponibilizando o áudio deste estatuto para vocês, comentados principalmente aqueles artigos que tiveram alteração, tá? Pela lei. E ele está disponível aqui no YouTube, né? Aqui na seção de vocês, no destaque aqui do nosso canal, assim como no Spotify, como no SoundCloud. Lembrando que o nosso artigo 7º foi eleito pelo Spotify como o episódio mais ouvido do ano. Então, lembre-se que está lá no Spotify também o artigo 7º, 7º-A e 7º-B comentado. Artigos que caem na sua prova? Não, despencam como chuvas de verão. Então, se atente, ouça lá e vá para a sua prova mais preparado. Te aguardo no próximo bloco de questões Pocket.